Ele nasceu em Presidente Prudente e conheceu a capital, São Paulo, quando ainda tinha 7 anos. E de lá, por circunstância da história da vida, acabou vindo em Bauru, a terra de passagem, como para muitos que estão aqui escrevendo a sua história. Mas o Câmara Livre de hoje quer conhecer um pouco da formação do romance de Geraldo Nazaré, pseudônimo de José Salete Balbino, que é nosso convidado aqui no Câmara Livre. Uma pergunta do programa, de quem é o Salete e de quem é o Balbino aqui? O Salete aconteceu, meu nome é José Salete, meus pais eram muito devotos. E aí minha mãe conta que quando eu nasci era dia de Nossa Senhora do Salete, aí entrou Salete. Balbino é o sobrenome do meu pai. Balbino do pai. Isso. Eles foram para São Paulo, a gente contei aqui na abertura, quando você tinha 7 anos, para quê? Tentar a vida como muitos? Tentar a vida, nós morávamos em Presidente Prudente e nessa ocasião estava acontecendo uma seca muito grande em Presidente, na região da Alta Paulista. E meu pai trabalhava de lavrador, essas coisas. E aí ouviu dizer que São Paulo estava bom de serviço, coisa e tal. E aí meu pai foi sozinho para São Paulo, deixou a família toda, né? Nós ficamos lá em Presidente Prudente, ele veio para São Paulo para arrumar serviço, arrumar casa. Depois de um mês ele mandou uma carta que já estava trabalhando e que já tinha alugado uma casa. Aí minha mãe pegou o trem. Naquela época saímos de Presidente Prudente ainda com a Maria Fumaça, fomos até mais ou menos metade do caminho com a Maria Fumaça, depois pegamos o trem de óleo diesel, como eles chamavam. Então eles foram para São Paulo por causa da circunstância mesmo, por tentar a vida aqui no interior estava muito difícil. Você tem memória de Presidente Prudente ou acabou ficando com a memória de infância de São Paulo? Eu tenho memória de Presidente Prudente. Nelson, é interessante que eu não tenho memória fotogênica, mas eu guardo, retenho muitas coisas na memória e lembro, né, de fatos de quando eu tinha 4, 5 anos. Então eu tenho memória da cidade de Presidente Prudente, da fonte, né, em Presidente Prudente tem uma fonte, um chafariz. Então eu me lembro do chafariz, eu me lembro da estação rodoviária antiga de Presidente Prudente, me lembro da estação ferroviária. Então eu tenho memórias, sim, antigas de Prudente. Qual a tua memória emocional da infância, seja em Prudente ou seja em São Paulo, que era a primeira infância que estica um pouquinho mais além dos 7, né? Sim, a minha memória emocional, em Prudente não tem muita coisa, porque eu saí de lá com 7 anos, né? Então não chegou a registrar muita coisa não. Agora em São Paulo, a minha memória emocional, eu tenho muitas emoções lá em São Paulo, né? Porque, e dificuldades, né? Exatamente, por conta disso aí. Então, chegamos em São Paulo, né? A vida não é... As pessoas vão do interior para São Paulo achando que lá é tudo mais fácil, e não é, né? Quando você chega, aquela dificuldade enorme, né? Então, para trabalhar, para estudar, para morar, então foi tudo muito difícil. E foi difícil até a idade adulta. Em São Paulo, a gente levanta cedo para trabalhar. No meu caso, saía do serviço e ia para a escola. Com 13 anos, eu já fazia o curso de alfabetização de adultos, né? Então, eu terminei o primário com 13 anos num curso de alfabetização de adultos. E nessa época, eu já comecei a fazer as primeiras rimas, né? Quando a professora pedia para fazer composição, a professora de português pedia para fazer composição, eu já escrevia rimando, né? Então tem essas lembranças, essas emoções gostosas. Esse experimento com o mundo da linguagem desde cedo, para quem olha depois na fase adulta, vai dando uma bagagem natural, emocional e de ajuste com as palavras, né? É verdade, Nelson. Então, as vocações, né? Certa vez, alguém me disse, uma mulher, ela disse o seguinte, né, eu tinha já 18 anos, eu não entendi o que ela disse, mas ela disse, quem já nasce. Então, foi assim, ó, quando eu falei dessas rimas, né, a professora de português, né, nós lemos uma historinha que era rimada. Aí ela falou assim, olha, vocês vão fazer acho que é composição disso aqui, mas não precisa rimar porque vocês não vão conseguir fazer isso. E aquilo foi um desafio para mim. E aí, quando eu entreguei para ela, ela viu que estava toda rimada, ela deu risada. Aí eu falei, me desafiou, né, desafiou a classe,
E eu fiz a composição rimada. Você tem um jeitão de sambista. Você ouviu muito samba quando era na infância? Em casa alguém toca, alguém canta? Ah, sim, meu pai sempre tocou violão, né? Meu pai toca violão até hoje. Meu pai, ele diz que ele tinha uma dupla, né? Que ele cantava música sertaneja. Eu nunca vi meu pai cantando música sertaneja, mas ele disse que ele já teve dupla, né? Quando era solteiro, cantava, tocava. O que você ouvia na sua casa quando era música? Olha, a gente ouvia muito rádio, né? Então eu ouvia todo aquele tipo de música, né? Ainda esses dias, ô Nelson, eu estava lembrando que eu cheguei a ouvir Vicente Celestino cantando Ébrio e outras músicas que se tocavam nos anos 60, né? Então aquelas músicas dos anos 60, todas, né, que se tocavam no rádio, eu ouvia muito aquilo lá. Mas você falou em sambista, né? Aí eu comecei a escrever as minhas musiquinhas, comprei um violão quando eu tinha 15 anos, comprei um método e comecei a aprender, assim, autodidaticamente, tocar violão. Em casa? Em casa, né? Não frequentei escola, não. E um dia eu comecei a tocar uma coisa, eu sentia um negócio meio diferente que eu estava tocando, não sabia o que era e era samba. Eu nem sabia o que estava saindo e era samba. Então, a coisa brotou naturalmente, né? Mas antes de brotando disso, a gente estava falando da questão da trajetória difícil, foi motorista de praça, vendedor, foi se virando, como se diz. Sim, lá em São Paulo, né? Então, quando eu cheguei na idade adulta, né? Quando eu cheguei nos 19 anos, tirei minha carta de motorista, né? E aí fui trabalhar com carro de praça. Nessa ocasião, meu pai tinha um carro de praça. Trabalhei um ano na praça, né? Foi onde eu aprendi a dirigir, lá em São Paulo. Depois trabalhei como motorista entregando produtos de laticínio, depois vendendo, e finalmente casei e vim para Bauru. Aí aqui eu vim para cá para trabalhar com caminhão, eu fui caminhoneiro. Isso que eu vou fazer outro recorte aqui, a gente vai falar de amor, de romance, logo em seguida, aqui no nosso bate-papo, mas vamos falar do fruto que não é proibido. Como você conheceu sua esposa? Foi uma linda história de amor, né? Nós frequentávamos uma comunidade evangélica e nessa comunidade evangélica eu conheci a minha esposa e escrevi uma música para ela que está na página 85, que chama-se Quanto Posso Amar Você. Então, essa foi a declaração, porque, Nelson, eu sou tímido. E aí já disseram que os tímidos, né, que os músicos são tímidos. E eu queria me declarar para a jovem, né, que me encantou. Eu digo que ela encheu os meus olhos, colocou um sorriso no meu rosto e nos meus lábios e encantou o meu coração. E aí eu escrevi isso para ela. Sinto meu bem no seu meigo olhar, o mais puro amor que eu quis encontrar. Mas com você não consigo falar, eu não sei dizer quanto posso te amar. Não sei dizer quanto posso amar você, não sei dizer quanto posso amar você, não sei dizer quanto posso amar você. Então, até hoje, eu acho que essa foi a melhor declaração de amor que eu já fiz. Então, esse é o fruto que não é proibido, né? Conheci essa jovem, me encantei, me apaixonei e escrevi essa música que eu gosto até hoje. Não é samba, né? É uma música, uma balada. Sim. Mas a letra, para mim, diz muito até hoje. Tá. Já que você citou o livro, na página 85, Em Nome do Amor, vamos inserir aqui a essência do nosso bate-papo. Você lançou Fruto Proibido, é um romance. É um romance. Fruto Proibido é um romance que conta a história de uma jovem, o envolvimento de uma jovem de 22 anos com um homem maduro já na faixa dos 60 anos. E eles são casados. A jovem tem um marido e um filho, e a jovem personagem chama-se Luciana e o personagem chama-se Alex. Ambos são casados, o Alex já é um homem maduro, casado, tem filhos, tem neto, e a jovem Luciana, ela casou muito cedo, né? Ela conheceu o marido quando tinha 13 anos, namoraram, e com 15 anos ele a engravidou.
e eles passaram a morar juntos. E a Luciana dizia para o Alex que ela nunca tinha vivido, ela não sabia o que era o verdadeiro amor, porque ela conheceu o marido, se encantou, se apaixonou e teve filho e passaram a morar juntos. Com 15 anos ela engravidou, com 16 anos ela foi mãe e desde então só trabalhando e cuidando de casa, e ela queria conhecer, ela queria viver um grande amor. E ela, quando conheceu o Alex, Luciana e Alex, eles trabalhavam numa empresa. O Alex já trabalhava na empresa como funcionário da empresa. Quando a Luciana começou a trabalhar na empresa, prestando serviço como contratada, é uma empresa de vigilância e portaria. E eles passaram a trabalhar juntos. E a Luciana foi conhecendo o Alex, conversando e conhecendo o Alex, e ela se encantou com o homem Alex, um homem romântico, um homem gentil, um homem educado, um homem amoroso, um homem que demonstrava muito amor para com a mulher e com os filhos, um homem que gostava de dar presentes, um homem que gostava de agradar a família e que também era um bom amigo, né? O Alex era bem quisto no serviço, por onde andava, porque o Alex era um homem, um pacato cidadão, mas um homem que procurava ser amigo de todos, porque o Alex teve muita como dizer, circunstância da vida, né? Ele teve muitas dificuldades, ele foi privado de muitas coisas. Então, quando ele se tornou adulto, ele é aquela pessoa que gosta de ajudar, gosta de compartilhar, quer ser amigo, mas amigo de verdade. E a Luciana confundiu essas coisas todas e começou a seduzir o Alex. Entendi. Uma história de amor, né? Um ambiente de trabalho, aliás, uma história muito comum de se acontecer nos roteiros da vida. Exatamente, Nelson. Então, quando eu comecei a escrever essa história, né, eu escrevi uma história, uma história. Sim. E depois que ficou pronto, né, então é uma história que não é uma história diferente, né, é uma história até muito comum. E só que as pessoas não comentam muito esse tipo. Então, por isso que Fruto Proibido está dando assim uma repercussão, né, o retorno é muito gratificante, porque as pessoas falam, uma coisa que acontece, que existe, mas que não um certo tabu. Um certo tabu. Mas hoje, se nós formos olhar na mídia, então as novelas exploram muito esse tipo de relacionamento. Todo roteiro. Todo roteiro de novela tem isso. Agora, o diferente em Fruto Proibido, diferencial, é que o Alex é um homem, né, um homem sistemático, um homem educado, um homem comportado. E ele nunca tentou seduzir a jovem Luciana. Ele a respeitava como se fosse uma filha. Aliás, ambos são evangélicos. E o Alex dispensou a Luciana tratamentos dados a uma doméstica da fé. Então, no começo do relacionamento, o Alex nunca imaginou que haveria esse desdobramento, que esse relacionamento poderia chegar onde chegou. E só aconteceu o Fruto Proibido porque a Luciana foi uma jovem persistente, pertinaz, ela fez de tudo para seduzir o Alex. E é por isso que a história é uma história interessante, porque a jovem Luciana é muito pertinaz, uma mulher invasiva, pertinaz e muito audaz. Você tem uma questão interessante aqui. Como você falou que ia escrevendo versos quando era jovem, você acabou fazendo uma associação. As músicas foram nascendo de que forma, com exceção da que você já contou, que é uma declaração de amor à esposa? É um livro que tem um elemento musical associado a ele. A Luciana, quando
ficou sabendo que o Alex escrevia música... Aí, o Alex, o personagem, é músico. O Alex, personagem, é músico. Porque, Nelson, quando a gente escreve, a gente coloca muito da gente na história. Sim. Então, nessa história, só o Gerald sabe aonde está a ficção e a realidade. Perfeito. Então... O processo de criação é assim. Então, para o leitor, ou é tudo ficção ou é tudo realidade. Aí a Luciana pediu para o Alex fazer uma música para ela. Só que o Alex ainda estava incomodado por ter sido seduzido e ter sido subjugado aos caprichos de Luciana. E ela pediu para ele escrever uma música. E ele, querendo escrever a música e ainda com aquele conflito interno, aí ele... Isso é um caso proibido, né? Aí surgiu a ideia, Fruto Proibido, aonde ele diz... ele quis também homenagear a Luciana, que a Luciana tinha um jeitinho só dela, uma menina, pessoa carismática, comunicativa, amável por excelência. O Alex a chamava de meu docinho. E Só não vão contar a história inteira aqui, para não tirar nem o fruto nem o proibido das pessoas. Nós temos muita coisa, muito, tanto que aqui é só uma parte da história. Não, sim. A editora está me cobrando a continuação, que nós já estamos escrevendo. Aí a Luciana tinha um jeitinho, oi, ela dizia, oi, posso te ajudar? Oi. E ela dizia para o Alex, oi, pensou em mim? Né? Quando eles chegavam a começar a trabalhar, falava, oi, pensou em mim? Aí o Alex, né, querendo fazer uma música para ela, mas ele tinha um conflito, ele estava num conflito interno muito grande. Deixa eu só tentar explicar isso primeiro, porque eu peguei o tema para as pessoas em casa não perderem um raciocínio aqui. As músicas foram nascendo à medida da construção do livro. Da construção do livro. Aí o Alex escreveu para a Luciana, oi, pensei em você. Oi, sonhei com você. Oi, preciso te ver. Oi, eu não vivo sem você. E aí ele deu o título dessa música de Fruto Proibido. Foi a primeira música que nasceu, né, e que faz parte da história. E aí o ouvinte vai ler, né, e vai ouvir a música e aí vai ver como o Alex trabalha com essa situação. E a música ficou muito bonita. Para aproveitar já a citação, o lançamento do Fruto Proibido pela editora Pandorga, ele vem com um CD junto, que é produzido das músicas que vão fazendo esse entrelaçamento aqui durante a história do romance. E Fruto Proibido, por sinal, é a 5ª faixa. Aí quando nós mandamos o trabalho para a editora, você sabe como funciona, né, Nelson? Claro. Aí eles fazem revisão, eu tinha uma outra sugestão de título. Aí depois da 4ª ou 5ª revisão, aí eles me mandaram dizendo... Qual era a sugestão de título? Curiosidade aqui. A sugestão do título tinha 2, 3. Tá. A sugestão seria, uma delas seria de uma música também, que é a que eu te falei, da faixa número 4, aliás, faixa número 6, Ninguém Te Ama Mais Do Que Eu. Tá. E uma outra sugestão era Um Amor para Além da Vida. Tá. Mas ficou bem amarrado. Não, ficou perfeito. O título, esse pessoal, eles são muito bons. Aí eles fizeram a revisão e aí me mandaram, falaram, o título do livro vai ser Fruto Proibido. Porque durante o desenrolar da história, o Alex e a Luciana, eles falam em Fruto Proibido. E o Alex escreveu uma música cujo título é Fruto Proibido. Entendi. Então eles colocaram o título do livro de Fruto Proibido e ficou perfeito, era tudo que eu queria, mas eu não tinha sacado isso aí. Eles sacaram, ficou um título muito original, sugestivo, né? Muito legal. Enquanto, para não perder o tempo aqui também, não deixar as pessoas sem informação em casa, onde as pessoas podem encontrar o contato com você, a gente vai colocar no rodapé da página. Certo. Mas para citar o contato para encontrar a obra Fruto Proibido, da editora Pandorga, com o CD musical que vem junto. Essa obra se encontra na livraria. Aqui em Bauru nós temos o Empório Cultural e a Jaluvi. Temos a Jaluvi. E
pelo Brasil, a livraria Saraiva que está distribuindo, mas pode ser adquirida no site também. Se entrar num site de compra, como por exemplo Americanas, Casa Bahia, Cultural... Tem dos magazines, então. Tem dos magazines. Então tem diversos sites que estão vendendo. Mas fala a sua fanpage ou o seu Facebook. O Facebook é Gerald Nazaré. Tá. Então, Gerald Nazaré, a gente vai colocar no rodapé para que ninguém erre a grafia. Eu já vou pedir para você explicar o pseudônimo, que é uma homenagem muito bonita que você fez, Salete, ao Geraldo e a Nazaré. Já estou contando aqui um pouco do eixo. Legal, legal. Gerald Nazaré, esse pseudônimo eu adotei como homenagem a meus pais. Meu pai chama Geraldo. Então aí eu imaginei, falei Geraldo, Geraldi. Aí tirou o O, ficou Gerald. E minha mãe chama-se Paula Nazaré. E aí falei, Nazaré, legal. Então, Gerald Nazaré. Então, homenagem a meus pais, né? E aí fui lá em São Paulo, a minha mãe acompanhou o trabalho quando eu estava escrevendo. Falei, mãe, eu vou adotar um pseudônimo em homenagem à senhora e em homenagem ao pai. O meu nome artístico é Gerald Nazaré. Entendi. Tá. Você canta as músicas que estão no CD, curiosidade aqui? Sim, aí o legal, Nelson, é que esse CD, nesse CD eu canto. Então as músicas são todas interpretadas por mim. Então elas foram compostas e cantadas por mim e tem os arranjos tudo muito bem feito pelo meu amigo, meu professor e meu produtor, que é o Kleber Gaudêncio. Então ele que produziu com um trabalho fantástico. Muito bom produtor, pianista. Sim, pianista. Todas as teclas. Sim, ele inclusive algumas faixas, né, se não quase todas que tem piano, todas é ele que está fazendo o piano. Ele toca vários instrumentos, mas todos os pianos que tem nesse CD foram feitos por ele. Deixa eu matar uma curiosidade aqui do livro Fruto Proibido. O Alex existe? O Alex existe. O Alex é uma pessoa, é um ser real. Então, como eu disse para você, né? Então, tem uma inspiração real aqui. Quando a gente escreve, a gente se baseia em alguma coisa, né? Se espelha em alguma coisa. Então, o Alex existe. Tá. Salete, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco aqui. Eu acabei nem citando no meio do caminho, nesses recortes todos. A vida é sempre um recorte, né? Você aqui em Bauru ficou 20 anos na Telesp, né? Sim, eu trabalhei na Telesp. Fez direito, depois de adulto. Isso, já na fase adulta, né? Quando eu entrei na Telesp, aí assim, porque eu trabalhei de caminhoneiro, de motorista de ônibus, tudo. E aí, quando eu entrei na Telesp, aí eu tive aquela folguinha, né, no tempo. Aí eu trabalhava de dia, estudava de noite, eu trabalhava em 2 serviços. Trabalhava na Telesp e ainda fazia bicos, né, para poder pagar a faculdade. Aí consegui, com a graça de Deus, fazer o curso de Direito. E depois, mais para frente, quando estava terminando a época da Telesp, da privatização, aí eu ainda prestei o vestibulinho e entrei no Colégio Técnico da Unesp e fiz curso de eletrônica. E agora estou estudando piano. Muito legal. Parabéns pela trajetória, pela luta e pela história e por ter colocado no papel essas histórias todas e também de forma musical. Isso é muito bom. Ô Nelson, foi um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, e leiam Fruto Proibido, que é uma história picante, né? Uma história que está acontecendo, vendendo em todo o Brasil, né? Recentemente estive na Bienal do Livro lá em São Paulo, vendemos muito, conversamos com os leitores e eu tenho certeza de que quem lê a história vai gostar. Muito bom. Fruto Proibido, pela editora Pandorga. Nós conversamos hoje no Câmara Livre com José Salete Balbino, nasceu em Presidente Prudente, passou a infância em São Paulo, está aqui em Bauru.